Olá, gente! O nosso assunto hoje é toxina e dor de cabeça. Eu sou a doutora Camille Scrimin, sou especialista em harmonização facial e eu tô fazendo essa série de lives para vocês que são profissionais e buscam fazer a melhor ROF para o seu paciente, tendo segurança na aplicação e também resultados de excelência, tanto para você quanto para o seu paciente, né? Então, cada um tem a sua vontade maior, o seu desejo, a sua, a sua definição do que é um resultado de excelência, certo? Então, pensa lá no fundinho do seu coração o que é o seu resultado de excelência para você e para o seu paciente e saiba que fazendo o seu melhor, né, você vai conseguir isso, tá bom? Então, hoje o tema da nossa live é toxina e dor de cabeça. E muita gente me pergunta sobre toxina e dor de cabeça por milhões de motivos. Primeiro, ai doutora, eu fiz toxina lá com o profissional X e eu tive dor de cabeça. É normal? Vamos falar sobre isso. Ai doutora, eu vim encaminhada, isso eu recebo bastante, vim encaminhada do neurologista, né, para fazer toxina para dor de cabeça. Como é que funciona isso? Eu vou ter que aplicar sempre? Como é que é? Ai, doutor, eu tenho dor de cabeça ocasionado por uma DTM muscular, uma disfunção na articulação por um excesso de força muscular. Tem como melhorar isso? Ai, doutora, a toxina é autorizada para fazer procedimentos com finalidade terapêutica para enxaqueca, migrânia, cefaleia, seja qual nome a gente for usar para dor de cabeça? Vamos conversar sobre tudo isso hoje. E mais um pouco, tudo que vocês quiserem saber e perguntar. Só deixa eu ajeitar aqui os comentários do YouTube. Então, gente, eu fiz um resuminho aqui para eu não me esquecer de nada, né? Mas vamos lá que vamos conversar sobre isso. Então, quando eu falo para vocês de toxina e dor de cabeça, nós temos que pensar exatamente como funciona uma coisa e outra, como eu sempre tento fazer nos comecinhos dos conteúdos para vocês. Então, a aplicação de toxina, vamos lá. Então, a toxina é um medicamento biológico porque ela provém da extração de bactérias, né? A bactéria Clostridium botulinum, né? É feito lá um caldo, vamos dizer assim, e é extraído o medicamento, né, toxina botulínica. Ela é uma molécula, uma cadeia pesada, uma cadeia leve, ligada por duas pontes de disulfeto, tá? Então, essa é a molécula da toxina. Todos os laboratórios que têm toxina, elas têm cepas bacteriológicas diferentes. Então, lá da Allerga cepa HAL, da Disperter HAL modificada e assim por diante. Por isso que a gente não pode fazer igualar todas as toxinas, colocar no mesmo balaio, vamos dizer assim. Não funciona, porque cada uma é extraída de uma cepa bacteriológica diferente, cada laboratório tem o seu, tá? Então, a gente tem lá a toxina é envolta por uma proteína protetora, tá? Para que essa toxina não faça a sua dissociação antes de ser aplicada. Então, quando a gente aplica a toxina na pele do paciente para entrar lá no nosso alvo, que é o músculo, essa proteína vai abrir e as cadeias da molécula da toxina vão se soltar, tá? Dessa ponte de sulfeto. A cadeia pesada vai lá para um lado, a cadeia leve vai lá para o outro. A cadeia leve vai lá e vai cortar o SNAP25. O que é o SNAP25? É como se fosse uma fechadura. Eu tô aqui do lado da porta do meu consultório e eu sempre explico para o paciente. A toxina vai funcionar como se fosse uma fechadura, tá? Então ela vai lá, como se fosse uma fechadura não. Como o SNAP25 é uma fechadura e ela vai lá e tampa essa fechadura. Aí quando o nosso cérebro manda a ordem para o nosso músculo, solta acetilcolina aí para fazer um movimento. A acetilcolina, que é a chave para entrar nessa fechadura, vai procurar lá e não vai conseguir entrar. Por quê? Porque tá fechada essa fechadura, tá? Então a toxina vai lá e fecha a fechadura da acetilcolina. Então como que funciona a toxina?
ela funciona fazendo a mediação disso aí. Então, ela impede que a acetilcolina seja liberada na placa motora do músculo e faça o movimento, ok? Entendido de toxina. Agora, a gente vai pensar em dor de cabeça. Então, a gente tem vários tipos de dor de cabeça. Vários, tá? Então, o que acontece? A gente tem a classificação internacional de cefaleias, que a gente vai ter lá muitos e muitos tipos de dor de cabeça. E a gente tem algumas mais comuns, né? A enxaqueca tensional, a migrânia, a cefaleia também em salvas. Então tem muita classificação. E quem vai estar por dentro melhor disso tudo é o neurologista, tá? Então o neurologista que vai estar por dentro disso tudo e vai conseguir dizer: fulano tem a cefaleia X, Joãozinho tem a cefaleia Y, tá? Mas todas elas funcionam em crise, né? Funcionam de maneira meio parecida. Como assim, Camila? Então, a gente tem nociceptores. O que é isso? Nociceptores são os neurotransmissores do nosso organismo que tem a sensação de dor, né? Noce é dor, tá? E aí, quando a gente tem um estímulo doloroso, os nociceptores levam essa mensagem até o córtex cerebral para ser interpretada. Olha, você está tendo uma dor aqui, se mexe, tá? E o que é essa sensação, né? Essa nocicepção? É a substância que a gente chama de substância P, tá? A substância P de pain, tá? Em inglês, dor, né? E a gente tem essa substância que vai chegar lá no cérebro para dizer: olha, você está sentindo dor, né? Ou você para esse estímulo, ou você toma um analgésico, ou você sai daqui que você está sentindo dor, tá? E aí, como é que a gente vai casar as duas coisas, tá? Então, todo tipo de dor de cabeça que possa eventualmente estar ligado a alguma coisa muscular pode ser beneficiado de aplicações de toxina. Camila, mas como é que eu vou saber? Quem vai saber isso vai ser o neurologista, né? Então, o neurologista que vai te dizer: você vai lá, essa dor de cabeça aqui tem causa associada com causa muscular, às vezes tensional, uma coisa assim, tá? Edilce tá falando que tem muita enxaqueca. Então, Edilce pode se beneficiar com isso, né? E aí, eventualmente, usar alguma medicação, né? Alguma medicação, no caso a toxina, para evitar as crises, tá? Então, como que a gente vai colocar isso em prática? A gente tem várias toxinas no mercado, né? Várias. Um monte de marca comercial e tal, mas só algumas delas têm registro na Anvisa liberado para tratar dor de cabeça. Então, quer dizer que as outras não vão funcionar? Não quer dizer isso, mas a gente tem que entender que a Anvisa é o órgão regulador e ele que vai dizer: olha, a Camila tem liberação, vamos dizer que se eu fosse um medicamento, né? O medicamento Camila tem liberação para tratar, deixa eu pensar, dor de barriga. Quer dizer que eu não vou funcionar para dor no intestino? Não quer dizer, mas a minha liberação oficial é para dor de barriga, tá? Então, a gente tem que pensar nessa situação assim, que se a gente quer fazer um trabalho nota 1000, nós já precisamos entender quais das toxinas disponíveis no mercado hoje são liberadas para que sejam feitas em usos de enxaqueca, tá? Então precisa ler na bula da toxina, tá? Eu não posso citar nomes comerciais aqui, vocês sabem disso, né? Mas a mais famosa de todas, aquela que a gente fala assim sempre sem querer, é liberada, tá? Então, primeira vez, gente, que eu tô fazendo a live com o celular voltado pra mim, tô vendo todo mundo entrando, tô me divertindo hoje. Coloquei até um filtro aqui, ó. Enfim, voltando lá, né? Então, a gente sabe que a toxina mais famosa que temos no mercado, a mais antiga, ela tem a liberação da Anvisa para usar em enxaqueca. Tá, Camila, mas e como é que eu vou fazer isso? Quais os pontos? Aí a gente precisa parar, pensar, tá? Por quê? Porque existem diversos tipos de dor de cabeça, como eu disse.
E um dos protocolos para aplicação em dor de cabeça é o Follow the Pain. O que é isso? Siga a dor, tá? Tem os pontos cruciais e importantes, né, para aplicar, que são necessários para aplicar, mas a parte mais importante da aplicação para enxaqueca é essa parte do Follow the Pain. Por quê? Porque dentro desse segmento da dor, assim, a gente vai conseguir entender exatamente onde está a dor do paciente e fazer a aplicação da toxina ali. Ah, Camila, mas então a toxina vai atuar no músculo, né? Sim, vai atuar no músculo. Mas a gente sabe, tem vários estudos científicos também que mostram isso pra gente, que além de atuar no músculo, ela faz mediação de respostas da região. Então, ela vai conseguir atuar nesses nossos receptores, deixando eles menos sensíveis, menos excitados para qualquer estímulo, tá? Então, a gente consegue uma modulação da dor através da aplicação da toxina, mesmo que o foco dessa dor não seja de fundo muscular. Então, por exemplo, eu tenho uma enxaqueca tensional, tá? Então, uma enxaqueca tensional, vamos dizer que vem aqui do trapézio, occipitais, suba na cabeça, tá? Eu tenho muita dor aqui, né? Eu tô chutando, tá? Aqui, bem aqui onde eu tô apertando, é a galha aponeurótica, tá? Ela não é um músculo, né? A galha aponeurótica é como se fosse uma fibra que segura os músculos no lugar, tá? Então, mas eu vou aplicar aqui se eu tenho dor aqui? Vou, por quê? Porque eu tô fazendo uma modulação da região, tá? Eu tô fazendo uma modulação nervosa. Eu tô fazendo com que esses neurônios e esses nossos receptores que são neurônios não fiquem tão excitados e não respondam com uma resposta muito mais alta do que necessário, tá? E quando a gente fala nisso, a gente tem duas situações que nós precisamos medir também. Uma é hiperalgesia e outra é alodínia. O que é isso, Camila? Então, a hiperalgesia é quando a gente tem um estímulo normal. Então, vamos supor, eu aperto minha mão assim, ó, tá? Que não era para eu ter dor. Mentira, isso é o que eu tô falando, é alodínia. Então, vamos lá. Hiperalgesia. Então, eu vou lá e me dou um beliscão, tá? Então, doeu. Mas doeu nota 2. Né? E um paciente que tem hiperalgesia doeria nota 8, tá? Então ele tem um estímulo doloroso e ele exacerba essa dor, tá? E a alodínia eu fui lá e apertei minha mão, não senti dor nenhuma. Um paciente que tem alodínia, uma ação que não gere dor vai gerar uma dor muito alta. E por que eu preciso saber disso? Porque muitas vezes, antes de aplicar a toxina nesse paciente, eu preciso, em acompanhamento com um médico ou com um profissional de DTM, fazer a regularização dessas situações no nosso paciente. O que é isso? Eu preciso tirar esses neurônios que estão muito polarizados, muito energizados, muito excitados, deixar eles mais normais, vamos dizer assim, para daí eu entrar com a minha toxina, porque senão eu não vou ter um efeito, tá? Senão a minha aplicação vai deixar a desejar. E quando a gente pensa nisso, a gente não quer, porque qual que é o nosso foco? Ter resultados com segurança e com excelência, né? Então, nós não podemos deixar a desejar nesse caso, tá? Então, acho que eu consegui fazer um contexto para vocês. Agora eu quero contar algumas histórias em relação a isso. Eu atendo muitos pacientes com enxaqueca, com queixa de enxaqueca, para aplicação de toxina. E quando a gente pensa no protocolo Follow the Pain, a gente não pode esquecer de outra coisa. Em momento nenhum eu posso deixar o meu paciente com assimetrias, tá? Porque senão eu consertei uma coisa e estraguei outra. E isso também não faz parte da melhor HOF, certo? Então, quando eu penso num paciente de enxaqueca, eu tenho que pensar o seguinte: se o meu paciente tem dor, por exemplo, no frontal, tá? A dor dele é no frontal e eu vou fazer as aplicações no frontal. Eu não posso deixar o meu paciente assim, ó, tá? De maneira nenhuma. Eu tenho que
acertar isso aí, tá? Então, eu vou olhar a coisa funcional, vou para terapêutica, mas eu não posso esquecer da questão estética para não deixar o meu paciente assimétrico. Inclusive, esses dias eu recebi uma mensagem no YouTube de um seguidor, de um inscrito no canal, falando sobre isso, que ele aplicava toxina pelo SUS porque ele tem paralisia facial, né, de M-lado, e que os profissionais não se preocupavam em deixar ele melhor, e sim deixar ele sem os espasmos da paralisia, sabe? Então ele falou que ele ficava, nas palavras dele, que ele ficava muito torto e assimétrico e que isso deixava ele muito frustrado. Então a gente não pode fazer isso com o nosso paciente, tá? Tem que pensar em protocolos que, além de melhorar a dor, a gente consiga deixar o paciente minimamente simétrico, tá? Isso é uma coisa importante. Outra coisa que a gente precisa entender é que, dependendo do nosso alvo muscular, eu vou ter alguma consequência, certo? Então, por exemplo, eu apliquei no paciente, deixa eu pensar, em temporal, tá? E eu tive que fazer temporal bem anterior. O que acontece quando a gente aplica toxina no músculo? A gente tem uma atrofia muscular, esse músculo perde volume. Então, eu posso haver efetivamente uma diminuição grande de volume aqui no temporal, a ponto de ele ficar afundado, tá? Então, a gente precisa entender isto, né? Para que tudo isso tem que ser explicado antes para o paciente, né? Porque é um ônus que ele vai ter para obter aquele benefício da melhora da dor de cabeça, tá? Assim como se eu aplicar num paciente aqui, ó, em hospitais, em base de trapézio, ele vai ter uma diminuição da força muscular dele para erguer coisas, né? Então vai pegar uma sacola lá, ou para fazer abdominal, tá? Na academia, porque ele não vai ter força. Eu preciso ter cuidado, né, nas aplicações de hospitais também, porque eu não posso fazer tantas aplicações que eu deixe o meu paciente sem força no pescoço, né? É bem sensível essa área, assim, eu preciso deixar o meu paciente bem preparado no que ele pode esperar, tá? E aí, isso a gente pensando em enxaquecas puras, em cefaleias puras, né? E aí, a gente agora traz isso para disfunção temporomandibular. Então, se eu tenho um paciente que faz apertamento dentário, né, e efetivamente faz uma força muscular muito grande, eu posso estar produzindo, o meu paciente está produzindo nesse organismo dor através de pontos gatilhos, tá? O que é isso, Camila? Então vamos lá. Então, quando a gente tem um excesso muscular, um excesso de atividade muscular no músculo, existe uma historinha por trás disso, que é a historinha da Cinderela, tá? Então vou explicar. Então a gente tem todas as fibras musculares trabalhando lá juntas. E a gente continua fazendo um trabalho nessa fibra muscular e elas vão cedendo, até que as poucas fibras musculares que continuam trabalhando estão fazendo todo o trabalho sozinhas. Assim como a Cinderela, que as irmãs malvadas não trabalhavam e ela tinha que fazer todo o trabalho sozinha. Então, essas fibras que sobram no final, fazendo todo o trabalho sozinhas, são chamadas de fibras cinderelas, tá? E as fibras cinderelas, por elas terem um excesso de atividade, elas vão produzir muito ácido lático, elas vão produzir substância P de dor e elas podem efetivamente fazer um nó que chama ponto gatilho. E nesse ponto gatilho, a hora que eu pressionar, eu vou conseguir reproduzir uma dor nesse paciente. Então, normalmente o paciente tem pontos gatilhos nessa região e sobe para dor de cabeça, ou nessa região e sobe para dor de cabeça, tá? E aí, como é que eu vou aplicar nessa situação? Eu vou ter que tratar esses pontos gatilhos, e para isso a gente tem várias opções de tratamento. Um profissional que sabe de DTM vai saber,
mas eu tenho que seguir a dor. Lembra o protocolo Follow the Pain? Então, eu tenho que seguir a dor desse meu paciente, então eu também preciso aplicar nos pontos de dor dele. Por quê? Nas áreas onde ele sente dor, ele tá tendo uma reação, né, daquilo que eu falei pra vocês, uma alodínia, porque ele não tem sintoma doloroso, não tem nada fazendo uma dor nessa área, e ele tá sentindo. Então, eu preciso consertar isso aí de alguma maneira, tá? Então, os pacientes que têm dor por apertamento dental ou por um distúrbio na articulação ou às vezes até num músculo que tem bem lá dentro que chama pteregoidal medial, podem se beneficiar da aplicação da toxina, mas sempre lembrando que é uma muleta, que a gente vai tirar a dor e não está tratando a causa, nesse caso da DTM, tá? Por quê? Porque precisa rever todos os hábitos e tudo mais, isso é assunto para outra live. Mas a gente precisa deixar esse paciente com uma qualidade de vida minimamente aceitável, né? Não podemos deixar ele sentindo dor o tempo inteiro, tá? Então, pensando nisso tudo, nós temos um protocolo construído para aplicação em pacientes com enxaqueca, com cefaleia, tá? Ah, Camila, qual que é o protocolo? Então, existe nas bulas dos medicamentos o protocolo correto dos medicamentos da toxina, o protocolo correto que cada fabricante determina, tá? Então, são pontos específicos, quantidade mínima, quantidade máxima, e também o protocolo da dor, para você colocar onde os pacientes têm a sensação dolorosa, precisa aplicar toxina, tá? Então, acho que essa parte da questão da toxina na cefaleia, na dor de cabeça, eu consegui explicar direitinho para vocês, né? Que é muito benéfica, tá? É, assim, extremamente satisfatório você ver quanto você consegue mudar a qualidade de vida de um paciente, o quanto você consegue deixar ele mais alegre, feliz, sem a dor de cabeça, tá? E é importante que a gente siga sempre essa coisa de seguir a dor do paciente. Você precisa fazer a aplicação onde dói. Precisa fazer em outros pontos? Precisa, mas precisa fazer a aplicação onde dói, tá? Ah, e qual que é a duração disso, Camila? Bom, a duração vai ser a mesma da toxina, tá? Então, na bula de 3 a 4 meses e os intervalos mais ou menos a cada 6 meses de nova aplicação, porque ainda tem essa questão da atrofia muscular e até os músculos se recuperarem totalmente vai dar um intervalo de 6 meses. Ah, mas quer dizer que então eu vou ficar dependente da toxina? Se eu tenho dor de cabeça, eu vou aplicar para sempre? Aí que tá. Tanto a aplicação da toxina quanto para cefaleia, quanto a aplicação de toxina para paciente que tem dor de cabeça por DTM, são muletas no tratamento. O que é isso? Então você está tratando um sintoma, tá? Você está melhorando a qualidade de vida, você melhora muito a vida do paciente, mas ele precisa que o paciente precisa que seja descoberta a causa disso, porque normalmente a gente tem uma causa química envolvida, tá? Eu vi que elas perguntaram aqui, a Viara Pacheco, que pena, perdi nisso, vai ficar gravado? Não vai ficar gravado hoje, mas porque vai pra edição, pra cortar os pedaços que eu fico fazendo gracinha aqui, né? E depois, quando ficar gravado, quando for publicado, aí eu aviso vocês, tá bom? Então, voltando, tanto a toxina para a cefaleia pura, quanto a toxina para apertamento, a dor de cabeça causada por um apertamento, por uma DTM, em ambas as situações, a toxina é uma muleta. É uma muleta muito importante, porque ela vai realmente mudar a vida do paciente, a qualidade de vida, o relacionamento entre as pessoas. Uma pessoa com dor é aquela pessoa que fica triste o tempo inteiro, que não tem vontade de sair do quarto escuro, tá? Então ela muda a qualidade de vida. Mas
precisa tratar a causa, que normalmente é uma causa química, e aí a gente precisa entrar com medicação e precisa ter o neurologista de confiança para tratar isso, se for uma cefaleia pura, ou um profissional de especialista em DTM, se for causado por DTM. Viara perguntou, doutora, você dá cursos? Dou curso sim, mas a gente está focado na nossa semana, daqui quase menos de 2 semanas, 1 semana e meia, nós vamos ter a nossa semana, que eu esqueci de falar no começo, vou falar agora, que é a semana Faça a Melhor ROF com toxina, tá? É do dia 18 ao dia 24 de outubro. Para vocês se inscreverem, o link está na minha bio do Instagram, é www.amelhorhof.com.br/inscrever, tá? É uma semana com aulas 100% online, 100% gratuitas, para vocês aproveitarem e entenderem o caminho, né, para tornarem-se melhores profissionais que querem fazer super resultados com segurança, com excelência, né, e ficar lá tranquilo com isso. Então já fez inscrição? Tá ótimo. Então a gente vai se ver lá na nossa semana e vamos entender esse caminho, né, pra ficar sempre melhor. Então, gente, aí a gente tem um neurologista ou especialista em DTM, né, pra tratar a causa da coisa, tá? Então, a toxina, a gente vai enquadrar ela no sintoma, não na causa, tá? Ela é importante? Muito importante, muito, muda a vida dos pacientes. Gente, eu atendo, olha, pelo menos 1 vez por semana o paciente para fazer o protocolo de enxaqueca e muda a vida deles, mas precisa tratar a causa. E muitas vezes a causa é crônica, então vai ficar com aquela coisa de aquela cronificação e aquele tratamento para muito tempo, tá? Até a gente conseguir uma modulação ali da região para que as crises sejam menores, menos agudas, menos intensas, tá? Então esse era meu recadinho sobre a toxina com a dor de cabeça nessa situação. Agora tem uma outra situação que eu quero trazer aqui para vocês, que é a seguinte: quando eu faço toxina no meu paciente, vamos pensar naquela toxina clássica, testa, olhos, ruga de bravo, tá? Eu sempre falo, olha, o resultado você vai começar a ver daqui 2, 3, 4, 5 dias, tá? Você vai começar a mexer, a querer mexer, a fazer a tua expressão facial normal e não vai conseguir. E você vai pensar, meu Deus, o que foi que eu fiz com o meu dinheiro? Porque a sensação é ruim, tá? E nesses primeiros 15 dias você pode eventualmente ter dores de cabeça nessa região aqui, tá? É normal, um analgésico comum resolve pra você. Só não toma aspirina, porque como eu fiz vários furinhos com agulha, pode ser que você fique roxo. Essa é a minha fala, tá? Então é a fala ensaiada, já que eu passei pra vocês. Copia aí e faz igual, que vai dar certo, tá? Então, eu falo isso. E por que eu falo isso? Então, quando a gente aplica a toxina, lembra que eu falei? A toxina vai entrar lá na nossa pele, vai abrir a capa da proteína, vai sair a molécula de toxina. Cadeia pesada, cadeia leve. Cadeia pesada vai para um lugar, a cadeia leve vai lá tampar a fechadura da acetilcolina, certo? Até aí, beleza, né? Então, hora que libera, que acontece tudo isso, a gente tem uma mudança no status quo ali do músculo, certo? Tava todo mundo funcionando direitinho. A musculatura da testa, vamos dizer, do frontal, contraindo, relaxando, todo mundo. E aí eu coloquei um elemento que muda tudo, né? Que é a toxina. E aí precisa ter uma readaptação daquela situação para que ocorra o que a gente quer, que é o efeito de não ter rugas, tá bom? Tá. E por que o nosso paciente vai sentir dor de cabeça? Tá? Tem alguns motivos. Primeiro, que ele estava tenso, né, com a aplicação. Será que vai doer? Será que não vai doer? Já acabou? Meu Deus, será que vai dar certo? Esse motivo existe, tá? Existe um motivo psicológico por trás disso. Segundo, porque precisa ter uma readaptação muscular para que esse músculo não mexa o tanto quanto ele mexeria antes. Então a gente tem a atrofia de algumas fibras e a hipertrofia de outras fibras, tá?
E essas fibras que vão ter uma hipertrofia é ácido lático, fazendo com que tenha dor de cabeça, tá? Mas é só nos primeiros dias, até uma adaptação do nosso organismo. E é principalmente nesse meio aqui da testa, no meio do frontal, que vai ter essa sensação de dor, assim, pós-aplicação. É uma dorzinha de cabeça chata, daquela que tá ali presente, mas que não vai interferir tanto na qualidade de vida, tá? Por quê? Porque como eu coloquei um medicamento, né, que vai ativar o sistema imunológico, que vai fazer uma ativação neuronal, porque vai influir ali, interferir na ação dos neurônios, da placa motora, do músculo, que vai fazer com que tenha alguma atrofia e alguma hipertrofia de algumas fibras, né, que vai produzir ácido lático. É inevitável que eu tenha uma ativação tão grande de macrófago, monócito, todas essas células vão ali e vai fazer uma mini inflamação, tá? Uma mini inflamação, mas vai. E um dos sintomas de inflamação lá é edema, rubor, calor e dor, tá? Então, a gente tem que pensar que a dorzinha vai existir em quase 100% dos casos, tá? Principalmente quando é a primeira aplicação de toxina do paciente. E quando você fala esse textinho bonitinho que eu falei pra vocês, ensaiadinho, você tá ganhando a confiança do seu paciente, tá? Tá ganhando a confiança e tá vendo que é possível, né? Mostrando pro teu paciente quais são os sintomas possíveis e normais de se esperar, tá? Agora, eventualmente eu posso ter uma intercorrência do paciente ter uma dor de cabeça desencadeada pela aplicação de toxina. É muito raro, mas sim, pode ter, tá? Inclusive, é um dos eventos raros relatados em bula, que pode ter dor de cabeça, tá? Não só nesses primeiros 15 dias aí, mais constante. Por quê? Porque você relaxou um músculo, então digamos, você relaxou o músculo do frontal e aí uma outra musculatura vai tentar compensar aquilo e ele vai fazer o trabalho por 2 e aí ele vai ficar mais cansado, mais estirado, mais contraído e vai fazer maior produção de ácido lático, que é o que vai dar dor, aquela dor de cãibra, assim, sabe? Aquela dor que fica no local, tá bom? Então, tem essa situação? Tem. É raríssima. Eu nunca tive nenhum paciente que teve isso. Mas é possível de existir. Ai, Camila, eu tive um paciente que teve isso. O que eu vou fazer? Tá? Você vai precisar entrar com terapias alternativas nessa situação. Alguns tipos de terapias que a gente usa para DTM, por exemplo, para relaxamento dessas fibras musculares. Tá bem? Então, gente, eu tenho certeza que essa aulinha hoje, essa live que virou uma aulinha, foi bem proveitosa, né? Principalmente para quem não conhecia essa utilização da toxina para fins de dor de cabeça, né? Então, eu tenho certeza que vocês conseguiram aproveitar bem o conteúdo e se ficarem com alguma dúvida, podem me mandar depois. É muito bom quando a gente tem certeza do que está fazendo, quando a gente tem propriedade no que está fazendo. Então, se você se diz uma pessoa que aplica toxina, você tem o dever de saber aplicar a toxina também para finalidade terapêutica, tá? Pode ser que nunca apareça um paciente desse na tua vida, mas e se aparecer? Você precisa saber, tá? E outra coisa, mais uma... Quando o paciente tá assim, tem dor de cabeça e tal, é mais uma coisa que você pode oferecer para o seu paciente, objetivando aquele resultado de excelência, sabe? Quando eu penso no meu resultado de excelência, eu penso assim, nossa, eu quero que meu paciente fique plenamente satisfeito, porque daí eu vou estar plenamente satisfeita. Então, não adianta nada, você é harmonizador, eu tirei lá as rugas do meu paciente na testa, mas eu deixei o meu paciente com dor de cabeça. Poxa, se você vai fazer a aplicação da toxina, você já oferece essa aplicação, já fala que existe para dor de cabeça. Porque da mesma maneira, outra coisa que eu sempre falo para os meus pacientes, quando eu vou falar de toxina, não interessa se eu vou aplicar lá no meu dedão do pé ou se eu vou aplicar aqui na testa, tem que ser na mesma vez. Senão eu tenho que dar um intervalo, e isso é assunto para outra live, né? Então eu preciso respeitar. Eu não posso fazer para o meu paciente
Ah, eu vou fazer... Ó, tem uma paciente minha aqui, ó, dizendo que está sem dor. Uhul! Isso aí. Eu não posso fazer para o paciente, hoje vamos fazer para suas rugas e daqui um mês vamos fazer para a sua dor. Não, eu também tenho que ser íntegro com o paciente e dizer, olha, a aplicação de toxina tem que ser feita toda de uma vez só, tá? Então é muito importante que você saiba fazer todas as aplicações de toxina para você oferecer tudo de uma vez só, tá? Para você poder contribuir para o seu paciente de forma íntegra e honesta, tá? E o que a gente busca para fazer a melhor ROF com segurança e resultados de excelência. Para você dormir tranquilo em casa, sabendo que fez o teu melhor, para o seu paciente ficar plenamente satisfeito e surpreso por ter ficado tão bom tudo, tá bom? Então, gente, amanhã às 11 a nossa live vai ser, vou deixar roladinho daqui a pouco, aplicar toxina de quanto em quanto tempo. Até hoje de manhã mandaram uma mensagem perguntando isso aqui no nosso direct e eu dei a minha explicação, mas amanhã a gente vai conversar direitinho sobre isso. Então amanhã a live é aplicar toxina de quanto em quanto tempo. Deixa eu ver aqui que tem uma pergunta no YouTube, daí a gente vai encerrar. Eu fiz as aplicações 4 vezes seguido de 4 em 4 meses. Tive uma melhora muito boa e agora já tem 2 anos que eu não faço e tenho sentido as dores de vez em quando. Então o que aconteceu com a Luciene? Ela fez de 4 em 4 meses, ela fez um protocolo legal e teve uma melhora surpreendente. E agora ela tem as dores de vez em quando. Então o que aconteceu? Ela fez a modulação da região. Ela modulou os nossos receptores, ela modulou os estímulos nervosos, tudo isso, né? E aí ela ficou um tempo bem. Agora ela tá sentindo as dores de vez em quando. E ela me perguntou, tem necessidade de fazer novamente? A necessidade de fazer novamente, Luciene, é sua. As dores, elas são... a frequência delas, elas estão atrapalhando sua qualidade de vida? Se sim, eu faria novamente, pelo menos uma aplicação. Se não, se você consegue controlar, consegue ter aquela áurea enxaquecal, você sabe que vai ter a dor de cabeça e toma um remédio abortivo da crise e resolve bem, acho que daí não precisa fazer. Mas se as dores estão incomodando, interferindo na tua qualidade de vida, eu faria, tá bom? Então, gente, amanhã nossa live de quanto tempo aplicar toxina, amanhã às 11, aqui em todos esses canais, né? Então, Instagram, YouTube, Facebook. E deixar meu convite de novo para quem não se inscreveu ainda, se inscreva lá na nossa semana, faça a melhor ROF com toxina, tá? Aprenda a fazer a melhor ROF com toxina, buscando, né, segurança na aplicação e resultados de excelência para você e para o seu paciente. A inscrição tá no link da minha bio do Instagram, é www.amelhorrof.com.br/inscrever. São aulas 100% online, 100% gratuitas e o conteúdo tá ficando show, gente. Ontem eu fiquei até 1h da manhã fazendo coisa. Vocês vão lá me prestigiar, hein? Tô esperando vocês, tá bom? Beijos e até amanhã!